Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 7 horas e 20 minutos, 16 graus Celsius. Então, um dia frio, né? Considerando Goiás. E claro, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o mundo só tá frio. Eu recebi um texto, mensagem hoje, notícia, né? Mas eu já vinha acompanhando a situação. Deixa eu explicar para vocês. A pessoa tem que ser muito otimista, boba, para dizer a verdade, né? Para acreditar que o que está acontecendo na Europa Oriental não vai escalar e não vai dar uma merda muito grande. Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Sabe, é questão de tempo, e não é muito tempo. Os países europeus, em particular Alemanha, Reino Unido e as nações em torno do Báltico, Península Escandinava, perderam completamente a noção do perigo. O Larry Johnson fez uma analogia que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele contou que tem 2 Rottweiler, tipo, muito grandes, e o vizinho tem 2 Chihuahuas. Os Rottweilers, bom, os Rottweilers são Rottweilers, né? Quem conhece um Rottweiler por o sangue sabe o tamanho que é aquilo. E o que ele faz? É um cão ótimo. De verdade é um cão muito bom. Você vê o Doberman, quando ele envelhece, ele fica meio patusquela. Não sei o que acontece com os Dobermans, mas eles envelhecem, eles ficam malucos. E é um cachorro, o Doberman é um cachorro perigoso. O Rottweiler, não. Mas não queira enfrentar um Rottweiler. De verdade, não queira. Certo? Não queira enfrentar um Rottweiler. O Rottweiler é uma força da natureza. 2. Bom, enfim. E o Larry Johnson começa que vira e mexe. Os Chihuahuas apronta aquele que todo mundo conhece. E foi 1 hora. Porque a cerca dos Estados Unidos é uma coisa meio, né? Falou 1 hora. Esses Chihuahuas vão dar um passo que não podem dar. E aí eles vão virar comida de Rottweiler. E o exemplo que ele deu, a ilustração que ele fez, foi para ilustrar outro ponto. A Rússia é um Rottweiler enorme, muito grande. E Letônia, Estônia e Lituânia são Chihuahuas. Cara, a Estônia é um caso extraordinário. 1.300.000 habitantes, dos quais somente 800.000 estonianos étnicos. 1.300.000 habitantes. Que ficam do lado, 100 quilômetros. Vamos daqui até Uberlândia. De São Petersburgo. Do Oblast de Leningrado. 4,5 milhões de habitantes. A cidade fica encostada, fica nos subúrbios da Estônia. E os estonianos, a líder da Estônia, Maria sei lá o quê, sei, como é que chama, infeliz? Ela age como se a Estônia
provoca a Rússia, persegue a minoria russa, agride a Rússia, ofende a Rússia, incita os países a atacar a Rússia, como se o país que ela governa, de ridículos 1 milhão de habitantes, não tivesse do lado da Rússia, do ladinho, encostado na segunda maior cidade da Rússia. Pessoas, não é mais se. Quando estourar a guerra entre OTAN e Rússia, estourar diretamente fora do teatro ucraniano, a Estônia vai ser a primeira. E eu não sei se os estonianos estão imaginando que vão resistir 15 horas, igual a Dinamarca resistiu à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Não. Considerando o tamanho da Estônia, ela vai cair em 40 minutos. Porque a Estônia é um país de uma cidade só, Tallinn. A outra cidade, Tartu, Narva, é russa. Fica na fronteira. E onde estão as pessoas que perderam a cidadania, estão perdendo as casas, estão perdendo tudo porque são russos. A Estônia vai virar fumaça numa velocidade estonteante, certo? Letônia e Lituânia também é questão de horas. A Finlândia fica do outro lado de São Petersburgo. Finlândia é um país de 5 milhões de habitantes. A título de referência, Goiás aqui tem 7 milhões. E também de uma cidade só, Helsinki. Tem outras médias, né, vamos colocar assim. Mas, essencialmente, é uma cidade só. E tá agressiva contra a Rússia. Esses países estão confiando na OTAN. Ou seja, estão confiando nos Estados Unidos. Governantes mais inteligentes, e eu vou falar da Meloni. Sempre falo da Meloni pra gente. A Meloni... Mas aí nós temos os identitaristas, né? O povo woke, para quem todo mundo é fascista. Só eles que não. Todo mundo é fascista. E a Meloni é uma fascista. Então a gente nem pode falar o nome da Meloni, porque ela é uma fascista. Então você não pode falar o nome dela, porque ela é fascista. Mas o ministro da Defesa da Itália falou uma coisa interessante. Ele falou que o Stoltenberg deveria ser preso. Stoltenberg é o norueguês presidente da OTAN. Stoltenberg deveria ser preso, porque aquele homem é um perigo para todos os europeus. E é óbvio que ele é um perigo. O idiota quer que a OTAN entre em guerra com a Rússia. A Alemanha é uma ex-economia. O Reino Unido é uma sub-ex-economia, que está tendo que contratar comandante de navio pelo LinkedIn, que está tendo que aposentar navio porque não tem mão de obra, que está afirmando claramente que vai deixar de ter blindado. Ou seja, vai ser só uma milícia de defesa. E mesmo assim, quer atacar a Rússia. A Holanda, outro país que está nervosíssimo contra a Rússia, mostrando altos dentes, teve que aposentar um navio porque não tinha marinheiro, não tinha engenheiro, não tinha mão de obra. A Dinamarca resolveu ir para o Golfo de Aden,
ajudar os Estados Unidos. E durou um dia. Um dia. Dinamarca durou um dia. Opa, vou levar pra mim. Sacolinha é sempre útil. Ela durou um dia. Depois voltou com o rabinho no meio das pernas. A OTAN inteira confia no que não se pode confiar. Nos Estados Unidos da América. Os governantes do Talibã confiaram nos Estados Unidos da América. O Talibã não, né? Que lutava contra o Talibã do Afeganistão. O Vietnã do Sul confiou nos Estados Unidos da América. E nós todos sabemos aonde isso deu, né? Nós todos sabemos aonde isso deu. Essa confiança nos Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente não são leais. Não são, gente. Isso, cara, o que me espanta é a Europa agir como se não soubesse disso. Os Estados Unidos não são leais. Porque eles não têm lealdade com nada. Os Estados Unidos não têm amigos, os Estados Unidos têm interesses, eles mesmos disseram. E eles acreditam que os Estados Unidos, um país atolado numa dívida de 35 trilhões de dólares, dia do governo federal, a dívida total é 100 trilhões, fora os 620 trilhões de derivativo, os 34 trilhões de exposição externa. E a Europa acredita, por alguma força mágica, que quando e não se tudo der ruim, os Estados Unidos vão protegê-la. Se nitidamente o que os Estados Unidos têm feito é destruí-la. O que aconteceu com a Europa depois da guerra contra a Rússia na Ucrânia? A Europa foi destruída economicamente. Era pimba. A máquina industrial alemã enferrujou. A BASF, símbolo dessa máquina, anunciou o fechamento da última fábrica que ela tinha na Alemanha. Estão transferindo a indústria, adivinha, para os próprios Estados Unidos. Que era o plano desde o início, né? Era o plano desde o início. E os europeus não se tocaram. Quer dizer, o Viktor Orbán sempre soube. Mas o Viktor Orbán, como é que ele fala? É fascista. Extremista de direita. Se você não é multiculturalista, pró-LGBTQ e não é anti-espiritualista, você é fascista. Todo mundo é fascista, né? Porque segue a definição do liberaloide lá. Humberto Eco, grande escritor. Não nego, não. Grande escritor. Mas é isso. Um bosta fora disso. Ele ser um grande escritor não torna ele um grande cientista político. Quem entendeu o que é fascismo vai ler Dimitrov, o búlgaro. Que lutou contra o fascismo. Dimitrov sabia o que era fascismo. Humberto Eco, que colaborou com Mussolini, não sabia o que é fascismo. Ou melhor, sabia, por isso tentou disfarçar. Né? Gente, pode ser questionável, mas minha mãe quer doce. E essas laranjas aqui é laranja de fazer doce. Vou dar um jeito de pegar algumas, seja o que Deus quiser.
Vai ser uma tarefa complicada, mas vamos lá. Coisa que a gente faz só por mãe mesmo. Que catar essa laranja aqui. Tenso. Poxa vergonha, não me dá. E o pior é que isso é pesado. Mas vamos continuar. Os europeus, principalmente, vamos dar nome aos bois: Polônia, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, Dinamarca, Tchequia. Eles estão confiantes que eles devem derrotar a Rússia para impedir o suposto expansionismo russo. Como se não tivesse sido a OTAN que se expandiu. Eles estão confiantes que não se sabe como eles têm como vencer e que, apesar de todas as evidências, os Estados Unidos irão ajudá-los. Ok, isso não é o pior. O pior é o que vai acontecer no Oriente Médio. A Rússia já avisou. A Rússia é muito perto de perder a paciência. É uma questão tática também. Ela não precisa mais ter paciência. Entende? Ela já está pronta. Ela não precisa mais ter paciência. Ok. Mas o que é que a Rússia disse? O que a liderança russa disse? Que vai atacar centros de decisão, centros de comando, ou seja, bolsa de valores, quartéis, bases onde existem armas nucleares, grandes bases de onde pode sair aviões, tipo Ramstein, sedes tipo da União Europeia, do Parlamento Europeu, do Banco Central Europeu, aeroportos estratégicos, tipo Heathrow e Gateway em Londres. Vai atacar centros de decisão. Agora, o que vai acontecer no Oriente Médio é muito pior. Porque, ao que tudo indica, ao que eles mesmos estão dizendo, os israelenses só estão esperando a guerra na Europa começar para fazer duas coisas. A regra de ouro da democracia americana é que o candidato presidencial que ganha é o que recebe mais dinheiro. E o lobby dos bilionários sionistas está ameaçando pular do barco do Biden. Primeiro, terminar o que estão fazendo há 8 meses em Gaza. Segundo, arrasar o sul do Líbano. Perfeito? Só estão esperando. Só que aí que tá a coisa. Israel pode fazer isso? Claro, gente. Israel fez coisa infinitamente pior ao longo desses 8 meses. Israel vai aproveitar as atenções do mundo inteiro na Europa, diante do conflito entre os europeus e os russos, para fazer atrocidades em Gaza. E no Líbano é óbvio que vai. É o sonho dourado deles. Eles vão. Só que tem uma coisa que Israel está se esquecendo. O Irã não é Gaza. O Irã não improvisa as próprias armas. O Irã é um país armado até os dentes, que os Estados Unidos da América, simplesmente não conseguem derrotar. Aliás, eles não conseguem derrotar os Houthis. Passaram a maior vergonha com o porta-avião deles. Não conseguem derrotar os Houthis, com porta-avião e tudo. A Síria está preparada. E eu diria mais, pelas conversas constantes que estão acontecendo
entre árabes e chineses, eu diria que, bom, o Egito e a Arábia Saudita também são preparados. O que eu quero dizer? Israel consta que vai fazer um massacre para limpar Gaza, porque 2 milhões de pessoas moram em apenas 140 km². E já foram exprimidos para uma área ainda menor. Então, despeja bomba como se não houvesse amanhã e deixa o fogo fazer a mágica dele. É isso. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nossa, como é que fica a mão da gente carregando esse peso? Vou dizer uma coisa pra vocês. O Estado legítimo se esquece que na faixa estreita de 20 km de largura, não chega a 20, tem muitos locais que é 10, e mal 100 km de comprimento, entre as regiões metropolitanas de Tel Aviv e Haifa, moram mais de 5 milhões de israelenses. Virtualmente nenhum deles palestino, nenhum deles árabe. Então tudo que Israel está se preparando para fazer em Gaza, você pode ter certeza absoluta que tem iraniano pronto para fazer no Estado legítimo, sem nenhuma necessidade de misericórdia, que só tem israelense. Não tem mesquita sagrada, não tem palestino inocente, não tem muçulmano, só europeu colonialista. Israel está esquecendo simplesmente disso. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. Eu gosto desse mapa porque ele é instrutivo. Nessa faixinha vermelha mora quase 5 milhões de pessoas, de europeus colonialistas. Haifa, Tel Aviv e vizinhanças. Cara, é muita gente concentrada, é um alvo muito tentador e próximo. Os israelenses estão fazendo os planos deles sem considerar que os outros também podem jogar esse jogo.